Fala pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou tentar descobrir, junto com o ChatGPT, o porquê do MBL detestar o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, rapidamente, vamos lá. Eu perguntei aqui, né, qual o motivo do MBL detestar o bolsonarismo, até o ponto do MBL se unir com o PSOL e lideranças de esquerda. Então, aqui de um modo resumido, fala que o MBL vê o bolsonarismo como uma ameaça à democracia e à sua própria imagem liberal, né, falando de motivos de rompimento, discordância de pauta ideológica, que o MBL quer se diferenciar politicamente e alianças com a esquerda. Então aqui fala de um modo resumido, né, que o MBL se juntou com a esquerda em temas pontuais e não por afinidade ideológica para ir contra abusos de poder ou a defesa da democracia. Até onde eu saiba, o Bolsonaro nunca abusou de poder e nunca colocou a democracia em risco, né? Tudo isso daí, no meu ponto de vista, foram narrativas da esquerda tentando imputar ali no presidente Jair Bolsonaro uma conotação ruim para tentar diminuir, né, o apelo dele junto ao público, aos seus eleitores, que são muitos, né? Mas enfim, né, daí é que fala que o MBL se juntou ali com o PSOL e com a esquerda, né, por pautas incomuns, né? Então, se a pauta é comum dos dois, meio que ficou estranho no meu ponto de vista, né? Mas tudo bem. Então, aqui, ó, mas rompeu com o Bolsonaro, explique melhor. Daí falando que o MBL teve uma decepção com a prática política, autoritarismo, ataque às instituições, populismo e radicalização por parte do Bolsonaro e disputa de espaço político. Então aqui, decepção com prática política, falando sobre caso de corrupção, mas qual corrupção? Rachadinha, joias, etc. Será mesmo? Eu acho que não, né? E porque precisou fazer aliança com o Centrão. Bom, o Centrão, ele compõe a maioria da Câmara, do Congresso, né, da Câmara do Congresso, então não tem como governar sem ter a maioria, tá? E falta de avanço em reforma econômica. Bom, tudo que o Bolsonaro tentou fazer, privatização, tudo, além da burocracia gigante, esbarrou no STF e no Rodrigo Maia e no Davi Alcolumbre. Então não precisa falar mais nada, né? Autoritarismo e ataque às instituições, será mesmo? Eu acho que o que houveram por parte do Bolsonaro foram críticas às instituições, né? Que aqui no Brasil a gente sabe muito bem que pelos incontáveis anos ali da esquerda no poder, elas são bem para o lado esquerdista, né? A gente sabe muito bem isso. É, podemos falar que são até aparelhadas, né? Então, aqui, populismo e radicalização. O MBL tenta se vender como direita racional e liberal, né? E considera o bolsonarismo direita populista e fanática. Eu acho que esse fanático aqui tá mais por uma questão religiosa, né? Porque o Bolsonaro defende Deus, pátria e família e ele é cristão. Bom, disputa por espaço político. Aqui é a cereja do bolo, né? O MBL, eles acharam que no pós-Dilma ali, eles iam reinar absoluto, né? E veio o bolsonarismo e implodiu tudo, né? Então não precisa falar mais nada também, né? Resumo, o MBL rompeu com o Bolsonaro porque se sentiu traído ideologicamente, porque vê nele um risco autoritário que mancha a imagem da direita liberal. Bom, só lembrando que o melhor ministro da economia que o Brasil já teve é um liberal e é chamado Paulo Guedes, e quem colocou ele no governo foi o presidente Jair Bolsonaro, tá? Então, algo mais para pontuar no contexto geral, mudança de estratégia política por parte do MBL, eles tiveram que se reposicionar ali porque eles viram que eles perderam o apoio da direita, né, já que surgiu o bolsonarismo, que é, sim, de fato uma direita, né, é uma direita ali com vários problemas, mas é uma direita, é muito mais do que o MBL. Conflitos pessoais e políticos, né? Então, Bolsonaro e seus aliados passaram a que fala atacar figuras do MBL. Na verdade, foram críticas, tá? Principalmente porque eles começaram a andar junto com os esquerdistas, né? E para querer bater no Bolsonaro, para tentar diminuir o bolsonarismo, no final deu tudo errado pro MBL. Então aqui, ó, perda de influência do bolsonarismo. Eu não creio que o Bolsonaro perdeu influência. Eu vejo que muitas pessoas ficaram cansadas por conta de que o Brasil é de fato um país muito difícil, né, para tentar resumir de uma maneira mais fácil. Então muitas pessoas se cansaram, mas eu acredito que se o Bolsonaro volta como candidato em 2026 ou em qualquer outra eleição, todas essas pessoas vão apoiar o presidente, sim, tá? Então, aqui, imagem pública e eleitorado jovem, né?
Aqui é onde pega bastante também, principalmente quando a gente tem um Nicolas Ferreira da vida do lado do Bolsonaro, né? Então o MBL ele perdeu muito espaço pro bolsonarismo e perde muito espaço pro Nicolas Ferreira, que disputam o mesmo público, né? Então, aqui ó, no pós-22, o MBL viu a oportunidade de ocupar espaço da direita moderada. Né? Direita moderada são aqueles pseudo-direitistas ali que pendem pro lado do PSDB, que achavam que o PSDB era direita, tá? Então, é isso daí. Então, aqui, ó, em resumo, além da da discordância ideológica, o rompimento com Bolsonaro também é uma estratégia de sobrevivência e reposicionamento político do MBL dentro da direita. Então, ó, no final das contas, o MBL está tentando sobreviver, né? Por isso que eles estão tentando criticar um pouco aqui, um pouco ali, para tentar achar um espacinho só deles, tá? Que mais? Aqui, em relação ao Nicolas Ferreira, qual o motivo do MBL não gostar dele? Então, aqui ó, o MBL não gosta do Nicolas por uma mistura de motivos ideológicos, estratégicos e pessoais. Então, ó, que primeiro, porque o Nicolas é ligado com o bolsonarismo, né? Então, acho que aqui já é um bom motivo para não gostar dele, já que não gosta do Bolsonaro, não gosta do Nicolas. E aqui fala populista e fanático. É novamente aquela questão de você ser cristão, conservador e defender o que é tradicional, né? Aqui, estilo de comunicação. Eles acham que o Nicolas usa um tom emocional e religioso e moralista nas redes sociais. Eu acho que o Nicolas ele só tá expondo ali o que ele defende, né? É o jeito dele, então não tem como você criticar uma pessoa pelo jeito dela ser, né? É o jeito dela, vai fazer o quê? Né, se é o que ela defende, eu acho que a gente está num país democrático que a gente pode defender, né, o que a gente acredita. Ali, conflito por público, né, aqui é onde pega de verdade, né, por quê? Porque o Nicolas, ele disputa exatamente o mesmo público com a MBL, tá? Então eu acho que isso daqui é o que mais pegou. E aqui, desentendimentos diretos, né? É normal você ver uma live do Nicolas, uma entrevista do Nicolas que seja ao vivo ali, aberto, pessoas do MBL mandando perguntas ali, querendo criticar, né? Então eu acho que é mais pela questão da disputa, né, de público mesmo, de espaço. Então, em resumo, né, aqui ó, o MBL rejeita Nicolas por vê-lo como oposto do que defende um político bolsonarista, populista e moralista, e também porque se tornou um rival direto na disputa por influência entre jovens da direita. Né? Então, é justamente a questão do público. No final das contas, o que eu percebi nessa pesquisa aqui pelo ChatGPT, que faz um compilado de tudo que sai na internet, né? É de que o MBL está tentando sobreviver, está tentando achar um caminho ali, e ele vê o bolsonarismo como um entrave. Né? E eles sabem que o bolsonarismo tem um grande apelo, então eles estão tentando, de certa forma, pegar uma parcela desse público para eles. Né? E é aquela coisa, né? É como se fosse um grande mercado, né? Cada um tá tentando vender seu peixe. No final das contas, eu acho que é isso, tá? E eu não concordo com o MBL por conta das táticas que eles utilizam, mas assim, faz parte do jogo, né? E é isso aí. Se você tem um pensamento diferente de tudo isso que apareceu, né? Deixa aí sua opinião. Os comentários estão abertos. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, de compartilhar. E até o próximo vídeo. E valeu!